Oi, pessoal que está entrando aí. Bem-vindos, bem-vindas. Vou começar a adicionar os nossos convidados aqui para a gente conversar todo mundo junto. Então, só um minutinho que o pessoal vai entrar aqui. A gente vai conversar com o Rafael Montes, com o Igor e com o Emanuel, chamando todos. Oi, pessoal, tudo bom? Olá, Tudo ótimo, né? Imagino. melhor é possível. Tá só faltando Se tem um dia bom é hoje, viu? só faltando o Rafa e aí a gente começa. Já enviei o convite para ele também. Vamos só esperar. Muito bom ver vocês, muito bom ver vocês com esse sorriso no rosto. Estou muito feliz por vocês. Poxa, que experiência maravilhosa, né, gente? Nossa, eu tô muito feliz, de verdade. E foi uma maratona pedindo votos, né? Então, Sim, poxa vida, tô me sentindo recompensado aqui e muito grato por todos os amigos e aquelas pessoas que eu nem conhecia que super ajudaram. com certeza. Sim, não, me senti um político, foi difícil, foi lutou na cara para dar tapa, e aí agora tem que cumprir a promessa de campanha e sei lá, agradecer depois todo mundo de Você alguma tá forma. pronto para ser vereador, né, cara? Pois é, agora eu sei essa experiência. Ó, gente, eu tô chamando o Rafa, mas ele não sei se tá com algum probleminha para entrar. Já tá com o convite enviado. Vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, vou falando por que estamos aqui hoje, né? Qual o motivo da nossa live, porque a gente está conversando com vocês aqui hoje. Então, a ideia é que hoje a gente converse um pouquinho sobre o Prêmio Geek de Literatura, como vocês dois bem sabem. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, vai comemorar também, né, o prêmio que já foi anunciado hoje na CCXP, que está acontecendo nesse fim de semana. Então, o Prêmio Geek de Literatura ele foi feito pela Amazon em parceria com o Omelete e em parceria com a editora Pipoca e Nanquim, que também vai ser editora, né, pela qual vocês terão agora a oportunidade de publicar fisicamente o livro de vocês. Então, super bacana, super legal o projeto. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse prêmio, como que foi isso para vocês, como que está sendo tudo isso. O prêmio ele foi apresentado, né, pelo Rafael Montes hoje, que eu estou tentando chamar aqui, mas não está dando muito certo. Mas, então, antes da gente começar a nossa conversa, né, vou me apresentar para vocês, vou me apresentar também para quem está assistindo a gente. Então, eu sou a Larissa Todeschini, eu trabalho aqui na Amazon, e na Amazon eu trabalho especificamente com tradução para amazon.com.br. E, além do meu trabalho como tradutora, né, aqui na Amazon, eu também faço parte do grupo Glamazon, que é o grupo de afinidade LGBTQIA+, que a gente tem para funcionários aqui dentro da Amazon. Então, a ideia do Glamazon é proporcionar um ambiente, proporcionar eventos em que a comunidade LGBTQIA+, da Amazon possa interagir e também proporcionar um ambiente, né, de colaboração para que aliados também consigam ajudar a gente a construir sempre cada vez um ambiente mais inclusivo, e que todos possam se expressar da forma que devem se expressar, que todos possam ser eles mesmos. Então, basicamente, essa sou eu. Vou pedir para vocês se apresentarem agora. Então, Igor, se você puder começar a contar um pouquinho sobre você. O Igor é o nosso premiado da categoria de HQ. Então, Igor, vai lá. Eu não estaria aqui sem o meu parceiro, porque é só a gente, mais uma dupla. Estivemos na categoria quadrinho, né? A maioria foi sozinho. Então, o meu roteirista, Patrick, quem puder seguir ele lá, já segue, não sei. Eu ainda estou nervoso, tá esquisito. Mas eu sou um designer gráfico e ilustrador. Vim lá de Brasília, mas eu estou em Belo Horizonte, que é uma coincidência que agora é duas pessoas de Belo Horizonte que ganharam o prêmio, basicamente. Então,
Eu venho de Brasília, eu estou morando em Belo Horizonte desde que começou a pandemia. Me casei, aconteceu muita coisa, fiz esse quadrinho, me inscrevi. E assim, eu e o Patrick, a gente sempre foi uma parceria, assim, fazendo quadrinhos. Apesar de a gente nunca ter lançado ou feito uma obra fechada, a gente tinha uma página de tirinhas, na época que foi uma moda de páginas de tirinhas no Facebook e tal, a gente entrou nisso. Teve quase 200 tirinhas, assim, eram umas tirinhas bem emocionais, filosóficas, enfim, mas a gente sempre ficava falando, vamos fazer um quadrinho fechado, uma história fechada, vamos, vamos. E aí, a gente tinha essa ideia há 3 anos. A gente teve a ideia para um quadrinho há 3 anos e a gente começou a trabalhar, eu procrastinava e tal. E culminou de um dia um vídeo do Pipoca e Nanquim. Eles deram uma pista que algo podia acontecer. E aí eu decidi, virei para Patrick e falei: Ó, vamos terminar agora. Vou terminar, vou sentar, porque o desenhista é o maior problema de um quadrinho. O roteiro às vezes está errado, agora o desenho é um problema. Vou sentar, vou trabalhar, vou fazer. E aí fiz acontecer. E aí a gente começou a editar e tal. Então, assim, ao longo da live, eu não sei se já falo agora, mas eu tenho muitas pessoas a agradecer. Só para resumir, assim, fazer qualquer obra de arte, eu acho, mas um quadrinho é quase como fazer um filme, assim, né? Tem aquela frase, precisa de uma vila para criar uma criança, precisa de uma vila para criar um quadrinho, assim. Não só pessoas, assim, igual na etapa final, para a gente pedir votação e tal, mas em todo o processo. Então, eu tenho que agradecer todo mundo, assim. Então, assim, depois, eu não quero enrolar na apresentação e tal, mas é isso, e aí assim, sempre teve quadrinho, tem essa parte que chama Memórias de um Outro, vou fazer um plug aqui porque ela ainda existe, apesar de estar morta, tá lá, tem Memórias de um Outro, põe no Google o que vocês acham. E aí a gente entrou nesse prêmio com o intuito assim, mais de lançar a obra mesmo, assim, e é uma boa oportunidade, né? Começar lançando a obra e com a nossa editora favorita, e, pô, com divulgação com a Amazon, que legal. E, assim, apesar de o prêmio ter prêmio em dinheiro e tal, a gente nem, assim, não era parada. Era muito... A gente quer começar. Se a gente perder, a gente começou, a gente fez, vamos correr atrás e tal. E por isso que ainda tá surreal estar aqui falando com vocês, porque... né? Ganhamos e vamos ver o futuro. E é isso. Eu não sei se eu me apresentei direito, mas... Por enquanto. Obrigada, Igor. Não, claro que você apresentou. Muito obrigada. Parabéns para você e para o Patrick também, né? Então, parabéns aos dois. Realmente a obra é muito legal. Eu li, adorei. Então, parabéns de verdade. E agora, Manuel, se você puder falar um pouquinho sobre você. Então, gente, eu sou o Emanuel, eu sou autor de A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, né? Livro que teve a felicidade de vencer na categoria ficção. Muito feliz, aliás. Estou com amigos aqui nesse momento. A gente fez uma baita festa aqui para acompanhar esse anúncio. Então, olha só, tá aí o Rafael. Boa, Rafael, conseguimos. Tá. Acho que deve estar com uma conexão um pouquinho fraca. Bom, enquanto ele volta, eu vou seguir aqui. Então, enfim, de Belo Horizonte também, né? Apesar do Igor dizer aí que está morando aqui, mas enfim, Belo Horizonte, uma vez que você está nela, cara, você já é dela, tá? Não é opcional. Então, como que surgiu aí a Polícia Secreta para Crimes Mágicos, né? Surgiu há coisa de 3 anos, assim, ou um pouco mais, na verdade, o título há mais tempo. Essa história ela foi ganhando corpo a partir de interesses que eu tinha e que eu tenho, na verdade, ainda de pesquisar várias coisas. Então, nessa história eu menciono, por exemplo, o genocídio armênio. Nessa história a gente conta um pouco e ficciona em cima, é claro, né? Em cima da mística judaica, em cima da magia judaica, em cima da magia iorubá, em cima da magia tupi, guarani. Então é um grande caldeirão, eu gosto de dizer isso, né? Onde tudo se mistura para ser o pano de fundo dessa história da Agnes Tarranian, que é uma menina aí de 15 anos, que vai se envolver no mistério envolvendo o desaparecimento do rabino da comunidade judaica em Belo Horizonte, e um assassino em série aí que está matando adolescentes, jovens, mais ou menos da idade dela. Essa história tem tudo a ver comigo. Por quê? Porque eu sou jornalista e o jornalista ele é o famoso especialista em tudo sem entender profundamente nada, né? Então ele está sempre tendo que estudar alguma coisa pontual para falar a respeito daquilo, mas acaba pegando um pouquinho de cada coisa. Então isso, claro, é uma influência grande para mim. Eu também escrevo outras coisas, eu sou poeta também, eu já lancei livro de poesia e de contos também.
E fantasia é o meu primeiro livro, A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, até atendendo a um anseio que eu tinha aí de histórias de fantasia, que eu sempre gostei desde a infância, com Harry Potter, o mais clássico, mas passando aí por Senhor dos Anéis e outras dessas produções. Boa, obrigada, Manuel. Parabéns para você também pela obra, pelo prêmio. Incrível, muito legal a gente poder ver obras de fantasia que trazem brasilidades, né, que a gente consegue se identificar. Então, muito, muito legal mesmo. E, Rafa, acho que agora você está por aqui. Tá me ouvindo? Olá, tudo Aê! bem? Boa! Tudo bom? Nossa, você me enviava a solicitação, caía, eu entrava de novo, aí caía, eu falei, cacetada, o que está acontecendo aqui? Acontece, né? O mundo da tecnologia é assim mesmo. Então... Gente, parabéns a vocês pelo prêmio. Vocês já sabiam que vocês iam ganhar, não? Vocês gravaram o negócio ou todo mundo gravou? Todo mundo deve ter gravado. Todo mundo o povo Assim, o e-mail que chegou era que todo mundo tinha que gravar. Agora, se você perceba que atores desperdiçados, né? Porque falando com aquela muito obrigado, né? Se não der certo como escritor, já vai virar ator, pronto aí. Mas agora vai dar certo como escritor, pô, ganhou o prêmio, tá tudo certo. Poxa, que felicidade, né, cara? Nossa, muito, muito feliz com isso. E agora eu acho que foi o Igor. Parabéns. Acho que parece que sim. Parece que sim. Vamos ver se ele já volta, mas enquanto isso, né, o Igor já tinha se apresentado, o Manuel também. Então, Rafa, agora eu vou pedir para você, né, que foi quem apresentou o prêmio, se apresentar também um pouquinho pro pessoal que está assistindo, para quem não conhece ainda. Eu sou Rafael Montes, eu sou escritor, roteirista, escrevi os livros Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, Jantar Secreto, Uma Mulher no Escuro, Bom Dia Verônica. E escrevi também para cinema, fiz os filmes da A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que estão no Amazon Prime Video, e Bom Dia Verônica, que está naquele lugar que não se deve nomear, que mais? E é isso, eu faço roteiro, conto histórias de suspense, crime, mistério, e sou um entusiasta de ver novos autores surgirem. Sempre que possível eu gosto de ajudar, enfim, abrir caminho, porque quando eu comecei também, eu comecei por um prêmio também, fui finalista de um prêmio, e todo mundo dizia que não ia dar certo, sabe? Então, eu tenho sentido cada vez mais que o público brasileiro, o leitor brasileiro, está descobrindo o prazer de ler histórias brasileiras escritas por autores brasileiros, seja na literatura, seja nos quadrinhos. Os quadrinhos, acho que ele pode falar melhor do que eu, mas cada vez mais a gente tem quadrinistas famosos brasileiros ganhando voz, não só no Brasil, mas no mundo. Então eu acho super legal tudo isso. Acho legal estar aqui. Boa, Rafa, obrigada. Bom, gente, agora estamos todos nós aqui. Queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o prêmio mesmo, né? Então, sobre o que vocês acharam do prêmio, o Rafa também que apresentou, de qual que é a importância, né, da gente ter um prêmio, esse específico foi o primeiro prêmio Geek de literatura que a gente fez, né? Então, o que vocês acham disso, de ter essa oportunidade da gente descobrir novos autores brasileiros, de valorizar essas obras e esses autores também? Fiquem à vontade. Olha, eu acho incrível, porque a Amazon já tem o prêmio Kindle, né, que já teve, sei lá, quantas edições aí, mas ele é um prêmio que ele é voltado para uma literatura talvez mais mainstream, né? E o prêmio Geek, com essa proposta, eu me lembro bem de ler o edital e falar, caramba, que bacana, que legal, eu vou escrever o meu livro. E independentemente e agora, de verdade mesmo, independentemente de ter ganhado, o fato de existir esse prêmio, ele já é muito significativo. E ele vai de encontro com o que o Rafael falou agora há pouco, né? Dessa receptividade maior do leitor, né? E do próprio mercado. A verdade é essa. Então, poxa vida, o fato do prêmio existir e chancelado, né, por empresas tão sérias, né, como a Amazon, como o Omelete, que, enfim, todo nerd como eu consome coisas do Omelete desde sempre, e a Pipoca Nanquim, que quem adora quadrinho, por exemplo, tem Pipoca Nanquim a dar com pau em casa. Então, poxa, a existência do prêmio já diz muito e é uma excelente notícia por si só.
Eu também, assim, pegando tudo que já foi dito, ter essa oportunidade, mas para enriquecer o mercado mesmo, principalmente para quem está começando, por exemplo, eu e o Patrick, literalmente é o primeiro quadrinho que a gente fez, né? Então, tipo, ser, assim, para iniciantes, apesar de que poderia participar, quem já tivesse feito, né, impresso, mas não publicado com uma editora grande. Só que, assim, ainda assim, tem uma abertura para você que nunca fez nada no universo dos quadrinhos, assim, nada publicado. Você ter um prêmio, assim, ele motiva muito. Então, assim, eu e o Patrick, a gente era meio doido, então a gente deu muita coisa do que estava concorrendo, vendo nossas concorrências para ver como é que é e tal. E assim, inclusive teve gente boa que a gente achou que ia entrar na final e não entrou. Então, assim, ver também a qualidade foi legal, ver a variedade, ver o tanto de livro também. Tipo, a gente tá na categoria quadrinho, mas rapaz, era livro para dar com pau mesmo. Então, quadrinho eu achei até que foi pouco, porque assim, tinha isso, a gente ficava também teorizando, né? Quadrinho, às vezes a pessoa descobriu do prêmio agora, não vai dar para ela fazer, mas quem sabe num próximo prêmio, no próximo ano, né? Espero que mantenha o prêmio. Então, assim, para alimentar o mercado, e principalmente quem é desconhecido, como a gente, por exemplo, pô, é inacreditável, assim, é inacreditável estar aqui, mas inacreditável uma iniciativa dessa. Mesmo, assim, eu sei que tem gente que pode até falar mal da Amazon comunistas, mas assim, um prêmio que enriquece o mercado prático de literatura, seja qual for, tem que ser aplaudido, assim. E a literatura nerd, né, é um nicho do nicho, e assim, eu acho que quanto mais autores novos com pontos de vistas únicos, e eu acho que isso tinha nos finalistas, assim, se você tem um ponto de vista único e vai trazer algo novo, eu vou querer ler, todo mundo quer ler um ponto de vista específico. Então, poder participar e poder ganhar, assim, é muito bom, assim, ter esse prêmio, e eu espero que ele continue para sempre agora também, como o prêmio anterior, né, que até hoje não É vai isso que ter. você mencionou, cara, sobre os finalistas. Eu, inclusive, estou lendo um finalista, o Amazônia 22, que é um livro muito legal, é distopia. Então, é um livro muito bem escrito. Eu, aliás, sugiro que todo mundo vá ler, baixe lá. É muito bom o livro. Estou gostando bastante. Gente, é engraçado que ele falou que olhou os outros quadrinhos para ver com quem estava concorrendo. Mas é isso, claro, para conhecer quem eram os outros, mas a gente em literatura, eu brinco que não tem concorrência, né? A gente tem movimento, a gente precisa de mais gente. Exatamente. Assim, as pessoas falam, pô, Rafael, você escreve policial e as outras editoras às vezes me ligam, você conhece alguém outro que faça policial como você faz? A gente quer um Rafael aqui para publicar por nós. E aí e às vezes aparece, eu já indiquei muitos amigos, pessoas que eu. Não amigos, pessoas que eu gosto da literatura, que eu chamo de amigos, mas enfim. Porque não existe concorrência, né? A gente precisa criar. Quanto mais autores ganham visibilidade, ganham voz, além da diversidade dos pontos de vista, como ele disse, mais a gente conquista público. Ou seja, não tenho dúvida de que, por mais leitores que eu tenha, tem leitores do Emanuel que nunca leram meu livro e que talvez lendo, porque nunca leram nada de autor brasileiro contemporâneo. E aí vão começar a ler pelo livro dele e aí vão falar, pô, agora eu quero ler um policial. Aí vão googlar e vão achar o Rafael. Então, quero dizer, a gente cria uma cultura dos leitores acostumados a ler a nossa literatura. Então, eu acho que um prêmio que incentiva isso, infelizmente, cada vez menos a gente tem prêmios voltados para a literatura. E especialmente para esses autores iniciantes mesmo. Você não sabe o que faz. Que é um lugar que eu estava. Eu lembro que antigamente em entrevista eu falava que é um lugar que eu estava há pouco tempo, agora eu já estou virando um senhor de idade. Mas há pouco tempo também. Meu livro foi finalista em 2012, há 10 anos atrás. E eu lembro da sensação de ter um original e falar, o que eu faço com isso aqui? Em que porta eu bato? Eu não tenho primo editor, parente artista, não tinha nada disso. E aí, o que você faz? Né? Mas é importante dizer também que eu acho que o prêmio é um passo muito importante, mas é um passo. Ou seja, daqui vem a publicação, da publicação vem conquistar os leitores, vem o que eu chamo de sedimentação, que é você fazer o próximo. O que interessa agora é o próximo livro, o próximo quadrinho.
né? Que assim você cria um histórico como autor e cria um público e assim vai. Boa, obrigada. E isso aí que você falou do prêmio, rapidão, só para não perder, o meu sogro, Francisco de Moraes Mendes, é um grande autor de contos, a gente estava conversando esses dias sobre isso, sobre premiações, que também acaba, por mais que tenha premiação, igual você falou, é legal uma premiação nova igual essa, porque também até as premiações ficam meio viciadas em dar para as figurinhas carimbadas, que é meio que injusto, acaba, né? E tipo, até isso do Prêmio Geek, a primeira oportunidade e tal, ele era, assim, isso eu tenho que comentar, ele era justíssimo, extremamente igualitário e justo. Pessoas desconhecidas com o mesmo nível de oportunidade, assim. E isso que eu achei interessante, porque a gente tinha um medo, tipo, nossa, e se entrar um Chico ali e escrever um quadrinho que ele não publicou, todo mundo vai votar nele. Mas acabou que eu não vi nenhuma figurinha carimbada nesse primeiro prêmio. Foi muito legal, assim, porque ficou um suspense até o final. A tortura do meu coração, eu quase morri hoje, mas deu para sobreviver, mas justamente por esse equilíbrio, assim, de oportunidade mesmo. Assim, todo mundo estava começando, pelo menos, assim, eu não sei, nos livros também não tinha nomes que eu conhecia, pelo menos, assim. Então, eu achei muito legal, assim, como primeiro prêmio, essa justiça, assim. Quem ganhou, ganhou. E eu acho que foi justo. Boa. Acho que é bem isso que vocês falaram, né? É uma oportunidade de dar visibilidade, né? De pessoas conhecerem novos autores e também de novos autores se inspirarem em vocês, né? Nos indicados, e saber que existe uma possibilidade, que tem um jeito, né? De alcançar o público e tudo isso. Então, acho muito legal. Entra bem, como o Rafa falou também, né? Gente que não tem parente que é artista, editor, nada disso, mas saber que existe uma plataforma, né? Tipo, existe uma forma de conseguir conquistar esses leitores, etc. Bacana, gente. Um outro assunto que eu queria falar agora, né? Até no Dente de Leite, no final, vocês comentam, né, sobre várias inspirações cinematográficas que tiveram que vocês tiveram para fazer o livro, né, para fazer HQ. Acho muito legal essa intersecção que existe hoje, muito forte, assim, entre literatura, cinema, TV, etc. E falando sobre isso, queria falar com o Rafa um pouco também sobre a questão, né, de você estar fazendo roteiros agora, né? Então, de como está sendo isso, qual que é a diferença do seu processo criativo, qual que é a diferença de fazer um livro para fazer um roteiro, fazer alguma coisa que vai ser adaptada ali para a TV, né? Então, se você puder compartilhar um pouquinho sobre isso, os meninos também comentarem se é uma outra mídia que tem vontade de um dia estar fazendo também. Então, queria saber um pouquinho sobre essa parte. Vou falar, no meu caso, sempre foi um desejo de se comunicar com o público, né? Então, assim, a literatura foi o meu primeiro veículo, digamos, para chegar num público leitor. Eu amo livros, confesso que amo mais literatura do que cinema e televisão. Mas quando eu passei a ser convidado para escrever para cinema e para televisão, para mim foi um movimento muito natural, porque era uma maneira de contar histórias que chegariam a mais e mais pessoas. Então você pega Bom Dia, Verônica, foi assistida por milhões de pessoas. Uma coisa, você chega num alcance tal que a gente não imagina. Ainda que a literatura também tenha, depois de algum tempo, eu acho que quando você vai sedimentando uma obra, você também consegue isso. Por exemplo, agora eu estou entrevistando algumas pessoas para um projeto próximo que eu vou fazer, e fui entrevistar pessoas super intelectuais, grandes e médicos famosos do Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio. E aí, para vários, eu chegava e eu falava, beleza, está aqui um livro meu de presente. Eu falava, já li seu livro. E nem sabia que era o Rafael roteirista que estava entrevistando ele, então ele nem tinha juntado com o Rafael escritor. Mas, enfim, então a literatura também chega a muitos lugares, mas para mim esse trabalho de ir para o audiovisual passou muito por esse desejo de chegar a mais lugares. Agora, em termos de processo, acho que pode ser um papo super legal, vou deixar eles falarem e depois a gente volta a isso, mas é muito diferente, né? Porque você trabalha com imagem. Acho que nesse sentido o quadrinho também tem esse desafio, né? Do que a imagem pode narrar também, o que a imagem pode contar. Mas enquanto na literatura você consegue entrar na cabeça do personagem, no audiovisual é muito ruim usar esse recurso. Então, por exemplo, Dias Perfeitos é a história de um personagem que é um psicopata, um machista homofóbico,
e é narrado do ponto de vista dele, da cabeça desse personagem louco. Como é que você traduz isso para o audiovisual? É muito difícil. Ou você faz um voice-over ruim, ou faz como? Você tem que encontrar gestos que explicam que esse personagem é quem ele é e por que ele faz o que ele faz. Então é bem desafiador. Agora, eu estou num momento, depois de fazer o Bom Dia Verônica, eu continuo muito ligado à literatura. Eu leio muitos livros antes, né? Eu recebo muito livro de editora para ler, de autores novos e tal. E eu tenho muito um desejo de adaptar outros autores, mais do que adaptar meus próprios livros. Meus próprios livros eu prefiro deixar que os outros adaptem para o audiovisual. Eu tenho vontade de adaptar outras histórias, ou seja, ter o meu olhar em si, porque quando você adapta, você necessariamente mexe, né? Você necessariamente muda. Tem dois autores, uma adaptação, a obra original e o autor que adaptou, né? E cada vez mais tenho gostado dessa ideia e tem aí alguns projetos nesse sentido também, de adaptar outras obras que não minhas. Sensacional. E, aliás, Bom Dia, Verônica, eu assisti, assim, enlouquecidamente, achei fantástica aí na série mesmo, né? E olha, eu vou te falar um negócio, eu tenho vontade, já pensei, já me imaginei escrevendo o roteiro, mas é outra coisa completamente diferente. Eu já, inclusive, cheguei a pesquisar um pouco sobre isso, estudar um pouquinho sobre isso, bem pouco, para ser bem honesto, e pude perceber que é totalmente diferente. Um dia, quem sabe, eu quero olhar isso com mais atenção, para pegar como um desafio mesmo, né? Aprender é sempre bom, se desafiar, aquele frio na barriga de novo, isso é o que nos move, né, cara? Total. Eu, assim, comecei na minha vida, desde que eu sou criança, eu queria fazer cinema. Eu queria fazer um filme, eu descobri o nome do Steven Spielberg quando eu era muito criança. Então, para mim, o cinema era parado. Até que eu descobri que eu também sabia desenhar. E aí, esses dias eu estava até fazendo essa reflexão e o Rafael falou algo lá na live do Omelete que tem muito a ver, que é, no quadrinho ou no livro, você tem domínio e, assim, o mais difícil é fazer bem feito, mas você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer a lua, você pode levar um foguete para a lua e tal. Num cinema é tão mais complexo, demanda tanto mais trabalho e outros recursos que é muito difícil. Então, é um sonho que eu tenho, óbvio, né? Todo mundo acho que tem sonhos. Eu falei numa live que a gente estava divulgando Dente de Leite, que assim, quem quer fazer arte, normalmente não tem por que fazer, né? Não é o que os pais mais desejam, não é o que vai dar mais dinheiro. No Brasil, então, pode ser cinema, TV, quadrinho ou livro. Assim, todo mundo vai querer ver a série americana, vai querer ver outra coisa do que os brasileiros. Então, a gente faz porque a gente ama e tem um desejo de querer fazer. Então, assim, mas uma coisa que eu acho que tecnicamente tem que falar, vou trazer aqui do quadrinho para vocês, é que a gente sempre tem que trabalhar o melhor que a gente pode a mídia que a gente está trabalhando. Igual o Rafael falou, né? Então, tipo, você tem que pensar como transmitir, né, para o audiovisual aquilo. E no quadrinho também, tem histórias boas? Tem histórias normais? Tem. Mas, por exemplo, o que eu sempre me apaixono em qualquer mídia é aquilo que gasta a mídia, sabe? Quando você vê um filme, ele só podia ser feito no cinema. Não dá para eu transpor para mais nada. Ou então um livro. Então, quando eu leio Faulkner, eu fico assim, não dá para adaptar Faulkner. Pode tentar, vai ficar horrível, não vai dar. Então, tipo... aí a mesma coisa quando eu leio um Alan Moore nos quadrinhos. E o Alan Moore, ele é bravo, né? Ele fala, não é para adaptar, eu faço para não adaptar, é para mídia. E quando a gente foi fazer o Dente de Leite, é uma das coisas que a gente discutiu, assim. E vamos tentar fazer, primeiro, um quadrinho que a gente leria, e segundo, que gasta a mídia. Então, assim, quem leu o Dente de Leite, se você leu, igual você está falando, e muito obrigado por ter lido, sabe que tem até uma complicação na leitura, né? Porque todo o balão que a gente usou é quase um cinematográfico. Não está se referindo à imagem. Então, todo detalhe da imagem nunca está sendo dito no texto. Então, você tem que trabalhar. E um dos meus autores favoritos de quadrinho é o Chris Ware, ele me faz trabalhar. Eu canso lendo os quadrinhos dele, eu paro, não leio numa sentada, eu adoro, eu giro o quadrinho, você tem que pôr de cabeça para baixo, você tem que abrir, você tem que ter um pôster no meio, enfim. E eu acho que isso é o mais legal de qualquer mídia. Então, se você for trabalhar em qualquer mídia, eu acho que você tem que tentar fazer o melhor entendendo a mídia. Eu acho que é isso que é legal. E
assim, só para terminar, isso, a gente pôs nos extras, mas é porque, sim, eu acho que como todos nessa conversa, provavelmente a gente é influenciado por todas as mídias. Seja literatura, livros, enfim, quadrinhos. Eu brinco que o escritor é um receptor, né? A gente vai recebendo informação de vários lugares, e não só das artes, a gente também escuta a conversa do vizinho, a gente vê um pôster, vê uma pessoa atravessar a rua. Nossa, a quantidade de vezes que eu já vi alguém atravessar a rua, olhando, e eu falo, ih, aquilo ali é como meu personagem se veste ali, é daquele jeito ali. Eu nem sei o nome da pessoa, não me interessa o nome da pessoa. Para mim é o personagem. Então a gente vive criando o tempo inteiro. Agora é engraçado isso que você acabou de falar, das coisas inadaptáveis, porque se por um lado eu concordo, se por um lado eu acho que realmente é muito legal a gente usar a mídia, né, em toda a sua possibilidade, e por isso mesmo, de maneira inevitável, quando você pega o livro Bom Dia, Verônica, que faz uma adaptação, mudam coisas, personagens mudam, porque justamente na literatura eu trabalhava com a cabeça da personagem e na série não fazia o menor sentido trabalhar com a cabeça da personagem, que não tem cabeça da personagem com a série, né? Não é em primeira pessoa, não tem nada disso numa série. Então, a gente encontrar estímulos visuais, coisas visuais que ajudassem a contar a mesma história. Então, se por um lado eu concordo, por outro claro, e é óbvio, até porque eu adaptei meu próprio livro, eu gosto da ideia de poder adaptar, eu gosto da ideia de histórias que cabem em várias mídias. Ou seja, eu não acho que o que faz necessariamente uma boa história é que ela sirva apenas numa mídia e não serve em mais nenhuma. Eu acho que há histórias boas que servem para várias, há histórias boas que só servem para uma mídia, há histórias péssimas que servem para várias e histórias péssimas que também estão numa mídia só e são péssimas naquela só que elas estão. Então. Coerência, né, pelo menos. Não, mas tipo, eu não acho proibitivo, né? Assim, eu falei que eu sou mais fã normalmente assim, daquela coisa que impacta e é da mídia, mas algumas das minhas coisas favoritas são adaptações. Ontem eu vi um filme do David Lean, Grandes Esperanças, adaptado do Charles Dickens. É uma obra-prima, é inacreditável. E a gente sabe, você não precisa nem ser crítico de cinema. Você sabe quando você está vendo uma boa adaptação e quando você não está vendo uma boa adaptação. Mas, em geral, uma boa adaptação, ela tem, o que eu acho que é a grande sacada, é que ela tem o espírito da coisa, mas ela não é a coisa. Né? E aí sim, ou seja, a oportunidade de ler o Dickens e ver o filme são experiências diferentes. A adaptação não é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa, não tem. Isso eu acho muito ruim. Isso eu até, por exemplo, eu não acho um elogio quando falam assim, esse livro é um filme pronto. Então, por que não é filme, diabos? Por que é um livro? Entende? Isso eu não acho um elogio, não. Eu acho que assim, para ser filme tem que adaptar, e para adaptar, beleza, aí vira filme, né? Mas agora no mercado americano tem muito essa moda, né? O livro é um filme. Então por que não fez um filme? Escreveu o roteiro e vai filmar, vai ver. Em vez de gastar folha, né? Bom, gente, obrigada. Agora, Rafa, eu não sei se você vai conseguir ficar até o final, só confirmando. Não vou conseguir ficar até o final, mas eu vou ficar mais uns minutinhos, daqui a pouco eu saio. Tô gostando do papo. Show. Agora eu queria falar um pouquinho específico com o Emanuel, mas obviamente contribuam todos, que é para falar um pouquinho sobre um aspecto que eu achei muito interessante, né, na sua obra, na Polícia Secreta para Crimes Mágicos, que é o fato, né, da gente ter, que nem eu falei aqui no começo, muito dessa brasilidade, né, como parte da história. Então ele é um romance de fantasia, ele podia ter aí um mundo extra fantasioso se não tivesse nada no nosso mundo real, mas ele tem, né, então ele se passa em BH. Eu sou de São Paulo, sou de BH, mas eu achei super legal ver nome da rua, nome da praça. Imagino para quem tá familiarizado, deve ser muito legal você ler e saber que você tá naquele universo, que você já foi naquele lugar. Então, falar um pouquinho mesmo dessa questão de ter a nossa cultura, né, nessas obras de fantasia, como que foi esse processo criativo para você mesmo, até numa perspectiva assim de pesquisa, né? Porque no livro você traz várias culturas diferentes, várias religiões diferentes. A gente tem o judaísmo, a gente tem religiões de origem africana, né? Então, como que foi para estruturar todas essas culturas e essa essência brasileira no seu livro? E qual que é, né, a importância da gente ter isso na nossa identificação de leitura? Queria trazer esse tópico agora. Olha só, eu sabia de uma coisa. Eu queria contar uma história
em que eu pudesse ficar à vontade para falar de um monte de coisas que eu gosto, fruto das pesquisas que eu faço à toa. E aí o que eu fiz? Pô, vou juntar isso aqui tudo, dar uma ordem para isso, criar uma história que né, percorra aí a questão do judaísmo. Eu sempre me interessei muito, por exemplo, pela Cabala. Lia coisas sobre a Cabala, mas, poxa, eu acho que existe pouco de fantasia que trata da Cabala, né? A mesma coisa com as religiões de matriz africana. Olha quão rico, mágico e misterioso é. E tem pouca fantasia que trata disso. E o que é mais brasileiro, né? O que é mais brasileiro do que as religiões que nós temos aqui no nosso país de origem africana, né? Então, a mesma coisa também com relação ao Tupi-Guarani, né? Nós temos uma mitologia riquíssima, né, do Tupi-Guarani, da criação do mundo com Nhanderubuçu, né? Eu menciono isso no livro, e que né, no tédio da criação e do caos cria Tupã, e dá a Tupã, o primeiro deus, a ordem, né, de criar a vida. E o Tupã, então, do alto lá do monte, no Paraguai, ele cria, então, os seres humanos, etc. E tem toda essa mitologia. Poxa, olha como que isso é rico. Isso precisa estar nas histórias que os jovens, especialmente, né, esse livro eu escrevi para pessoas mais jovens, né, o público jovem adulto ali, tem que estar nas histórias que os jovens gostam e querem ler, né? E essa coisa da brasilidade também é o seguinte, gente, as histórias precisam se passar em algum lugar. Por que não um local que a gente conhece? Né? Por que não? As pessoas, eu fico muito à vontade como autor para escrever sobre Belo Horizonte. Eu conheço Belo Horizonte, né? Eu fico muito à vontade para imaginar as cenas em BH por isso. E eu gostaria e espero muito que as pessoas se divirtam demais, né? Esse processo de juntar essas coisas todas que são fruto de pesquisa e de interesse, ele com certeza nasce também de uma vontade de, poxa, eu queria ler isso, então eu vou escrever o que eu queria ler. Foi muito isso. E eu espero, então, que as pessoas gostem e que elas tenham esse sentimento também ao ler, que se divirtam, especialmente. E, nesse meio tempo, entre se divertir, uma folha e outra, que ela aprenda alguma coisa também das pesquisas que eu fiz, das informações que eu trago ali, sem bombardear de informações, o foco não é esse, mas que ela assimile alguma coisa, né? Como eu disse no começo, eu trato ali um pouco sobre o genocídio armênio, né? Que é uma história pouco comentada, claro, mas pouco comentada, foi uma barbárie que aconteceu, então tem a personagem principal que é descendente de um sobrevivente desse episódio triste da humanidade, né? Então, tudo isso vai se relacionando enquanto eu conto uma história. As pessoas vão entendendo e assimilando informações mesmo que eu julgo que são interessantes. Você falou uma coisa que eu adorei, que é que você escreve o livro que você queria ler, né? Ele também falou que faz o quadrinho que ele queria ler também. Que tem esse lugar que eu vejo muito autor falando assim, agora eu vou fazer uma história de vampiro, que vampiro está na moda. Vou fazer uma história de bruxo, que bruxo está na moda. Vamos fazer uma história de serial killer, que serial killer está na moda. E aí você vai seguindo a moda e você nunca faz o que você quer fazer. E aí tá errado. Simplesmente não dá certo. Porque quando o seu livro ficar pronto, já acabou a moda, já é outra moda. Então, agora, só falando desse lugar da coisa de fazer polícia, de contar histórias no Brasil, né? Quando eu comecei a escrever literatura policial, falavam que literatura policial não dava certo no Brasil. A gente tinha o Rubem Fonseca, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, mas o Luiz Alfredo Garcia Rosa ele não era mega popular, né? Justamente, ou seja, ele não tinha muitos leitores, ele tinha lá um número fiel de leitores que lia todos os livros que ele lançava. E tinha essa ideia de que não combinava a literatura policial com o Brasil, porque a gente tá um povo alegre, um país solar, né, em que a violência é muito presente no nosso cotidiano, né, e por isso, em geral, por exemplo, a literatura policial dá certo nos países nórdicos, em que a história é um corpo foi encontrado no lago, e um corpo é o corpo do semestre que foi encontrado no lago. Aqui um corpo é encontrado na esquina, você comenta, encontraram um corpo ontem. E que você viu a novela de hoje? Porque é isso, é uma coisa banal um corpo ser encontrado. Então, como fazer literatura policial num lugar em que a violência está tão banalizada, em que você teria esse aspecto solar e etc. Mas, ao mesmo tempo que tem essa, digamos, dificuldade, e aí a fantasia é a mesma coisa, e o terror também é a mesma coisa, a verdade é que a arte, para mim, a maior função da arte é criar imaginário.
Então, por exemplo, eu nunca tinha ido a Nova York, mas eu já conhecia Nova York, porque eu vi tantos filmes em Nova York que eu passei a conhecer Nova York, eu passei a entender o que é Nova York. Eu, quando era moleque, conhecia Londres por causa dos livros da Agatha Christie e do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Então, quando você conta histórias num lugar, você vai criando um imaginário desse lugar, de como as coisas acontecem. De algum modo, é um retrato, claro, ficcional e da visão do autor, de como aquelas pessoas falam, como elas vivem, onde é que elas vão, o que elas comem, o que elas bebem, etc. Então, eu passei a fazer literatura policial no Brasil. As minhas são todas histórias no Rio de Janeiro. E eu adoro quando leitores falam, cara, eu não conheci o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro, fui comendo o galeto que o personagem vai comer. Porque é isso, aí você já entra no galeto pensando que naquela mesa ali está sentado o personagem do livro que você gostou. E aí o leitor mesmo passa a perceber, caramba, por que eu estou lendo essa história que o cara está em Princeton? Muito mais legal que ele esteja em BH, entende? E aí o leitor passa a gostar então de histórias brasileiras, e aí, óbvio, o editor também fala, peraí, eu tenho que publicar autor brasileiro, e assim o mercado vai crescendo e a coisa a gente vai criando um imaginário. Ou seja, enquanto hoje é esquisito literatura policial no Brasil, fantasia no Brasil, eu acho que a gente está a gente está sedimentando um caminho, porque quem veio antes é que abriu o caminho, a gente está sedimentando, para daqui a uns 20 anos, 10 anos, vai ser normal fantasia brasileira. Entendeu? Eu acho. Só para contrapor, aí a vocês dois, inclusive, que é algo que eu amo. Por exemplo, eu amo o Guimarães Rosa porque ele me faz conhecer um Brasil que eu não conheci tanto, mas entendo. Bino do Cerrado, por exemplo, né? Mas tanto no nosso quadrinho Dente de Leite quanto no próximo, aí eu acho que tanto eu quanto o meu coautor temos uma dificuldade em se conectar especificamente com o lugar. E aí eu acho, por exemplo, o próprio Dente de Leite, eu diria que o personagem seria uma casa, né? Vamos dizer assim. A casa é o local, né? E eu acho que eu amo quando tem a especificidade de ser BH, ou então eu quero ir num lugar no Rio e tal. Só que eu também adoro quando tudo isso é subvertido e a história, na verdade, o local é o personagem. Então, se aqueles personagens são bem construídos, aquela atmosfera é bem construída, você acaba não se importando tanto com o local. E aí eu tô falando isso, não é sendo que você sabe que eu admiro, mas falando que, voltando até aquilo lá, um pouco de faça o que você sabe. Mas é que tá, que eu acho que o local foi um exemplo que a gente deu, porque na verdade o que eu quero dizer é que entra de maneira inevitável, Dente de Leite é brasileiro. Por mais que se passe num país imaginário, ou numa casa. Porque é brasileiro por um motivo muito simples, foi você que fez, só por isso. E se você não tenta... Porque o problema que eu vejo isso com alguma frequência, e quando chega para mim, vocês já perceberam que eu falo o que eu penso, né? Eu não guardo muito para mim, não. Então chega para mim, às vezes, assim, essa história do detetive John Douglas investigando um serial killer em Small Town, na Main Street. Aí eu falo, gente, você mora onde? Eu moro em Pirassununga. Pelo amor de Deus, cara, você não faz história em Princeton. Não faz. Tá errado. Mas por quê? Não, porque eu morei lá tantos anos e aí a minha cultura eu quero fazer. Aí beleza. Mas muita gente herda essa coisa assim, é como eu leio o livro que se passa e não sei onde, eu quero falar como se fosse lá. E não é assim que funciona, entende? Mas não é sobre o lugar, é mais sobre a alma do personagem. É a alma da história, é o lugar da história, não é o lugar físico, entende? Só. O lugar físico é um dos aspectos, eu acho. É isso. É exatamente isso, É uma menção, mas é um aspecto mesmo, como o Rafa falou, e eu concordo muito, porque a brasilidade a gente traz até no jeito que a gente conta o negócio, até nas referências que a gente consegue transmitir com um diálogo, claro, com uma descrição. Então tá muito nisso mesmo. Total. Minha gente, eu vou me despedir de vocês. Parabéns. Comemorem, bebam um vinho. E escrevam. Principalmente. Valeu, Rafael. E principalmente, parabéns aí. Obrigado pelo convite também. Obrigada. Beijos. Rafael. Muito obrigada. Valeu, Rafael. Valeu. Papo.
Bom, pessoal, a gente tem uns minutinhos ainda. Tem um último tópico que eu queria discutir. Vou direcionar para o Igor essa pergunta, mas, como sempre, Manuel, fica à vontade. Que é, né, uma coisa que é mencionada logo no comecinho do Dente de Leite, né? Que é a questão de que esse livro foi escrito durante a pandemia que a gente está vivendo agora. Então, né, a história, né, tudo que vocês contam, tem toda uma dinâmica ali de solidão, isolamento, né, na própria história, por outros motivos. Mas queria ver com você como que foi, né, então, escrever esse livro durante a pandemia que a gente está vivendo, se isso influenciou exatamente nessa atmosfera aí de isolamento que a gente vê na história que vocês contam, né, e como que está sendo para vocês dois, assim, trabalhar durante esse período, como se interfere na criatividade, se melhora, se piora, como está isso? Né? Engraçado, porque pro Dente de Leite, eu acho que funcionou muito durante a criação, a gente estar isolado. E eu até brincava com a minha companheira que a gente foi das últimas pessoas a sair de casa na pandemia. A gente, eu mudei para cá, para BH, no comecinho mesmo, assim, tinha 1 ou 2 meses de pandemia no Brasil já oficializado. E eu fui sair, sei lá, no mês passado, sabe? Então, assim, o processo de Dente de Leite, igual eu falei, começou 3 anos antes. Então, no último ano, antes de pandemia, basicamente a gente concebeu e foi evoluindo. Agora, é engraçado, eu não acho que a atmosfera de estar enclausurado em casa influenciou diretamente porque a gente já tinha ideia, já estava pronto, o que é muito engraçado. É irônico que saiu na pandemia, né? Mas eu acho que contribuiu para o meu processo criativo e também, assim, acho que só atmosférico de, vou sentar, vou fazer, e às vezes eu consegui me identificar com a nossa personagem, assim, de o que ela tá passando, mas aquilo como já estava planejado, acabou que não teve essa ligação, só que quando a gente acaba, quando a gente lê, quando a gente começa a refletir sobre as coisas, tipo, nossa, vai sair na pandemia. Será que todo mundo vai achar que foi um quadrinho elaborado na pandemia, com pandemia, né, na cabeça? E não foi. Começou, na verdade, com algo que ia ser uma história pós-apocalíptica, e daí até o Rafael saiu, pena, mas ele tinha falado isso, que aí eu, na época, senti, está muito modinha, não é algo que a gente leria, a gente só não vai gostar, tipo, aí mutou para outra coisa, e acabou que, assim, a pandemia... eu acho que ela interferiu, na verdade, para eu, se eu fosse criar outros projetos igual o nosso, que a gente está trabalhando agora. Porque um dos maiores locais onde eu criava, eu sempre falo isso, era o ônibus. O ônibus coletivo, eu acho que era a maior fonte de criatividade da minha vida, assim, porque todo dia você descobre algo novo no ônibus coletivo. Já vomitaram em mim, eu já vi gente brigando, eu já fiquei preso entre 2 pessoas para tentar sair na porta. Então, história não falta enquanto você está no ônibus. Mas, assim, a ideia do ônibus eu brinco, mas estar na rua é isso. A gente até falou mais cedo, né? Você ouve a conversa do vizinho, você observa alguém atravessando a rua. Estar num ônibus, no meu caso, eu olhava muito a janela. E aí já vinha uma música na minha cabeça e aí vinha uma história, saca? Porque eu vi um cachorro mancando, não sei, saca? Então, tipo, você vê, tá em contato com a vida é muito essencial. A gente pode ter influência, a gente pode ler, pode ver filme, mas, assim, uma coisa importantíssima no processo criativo é isso. Mas aí onde eu acho que não foi um detrimento pro Dente de Leite é que acabou que não tinha essa fuga no Dente de Leite. Então, eu não acabei me distraindo e saindo demais do que era a história. Eu acho que acabou ficando até objetivo, assim. Porque é isso também, na pandemia a gente não... É 4 paredes, né? Não varia muito disso. Você falou sobre ônibus, eu me identifiquei demais, cara. Nossa, muito. Conversas de ônibus, assim, são absurdamente produtivas se você souber até completá-las na sua cabeça, sabe? Você não sabe o contexto, mas você as completa e fica, poxa, isso aqui dá uma história de repente. Eu já fiz várias vezes, já me ajudou muito. Eu gosto muito de escrever contos, por exemplo, então vários deles nasceram assim. E tem um outro aspecto também, é o trânsito, né? Às vezes você agarra no trânsito, então você está com o celular na mão, você abre ali o bloco de notas, rascunha alguma coisa, e quando você assusta, você tem um plot inteiro ali para trabalhar mais tarde. Nossa, sim, ônibus num trânsito de 2 horas, rapaz, dá para ser um livro. Você não tem mais nada para fazer, já acabou os podcasts, já acabou tudo que você estava lendo, aí é isso. Você começa
começa a ter que observar e ser criativo. Boa. Gente, a gente está chegando nos minutinhos finais. Então, eu queria só que vocês contassem agora um pouquinho, assim, para a gente se despedir. Quais são os planos futuros, né? A gente até falou que, né, quando se acaba, a primeira pergunta que vem é, tipo, o que vem agora? Então, é exatamente isso que eu quero falar, saber o que vocês estão pensando em desenvolver, ou vocês já estão desenvolvendo. Contar um pouquinho para o pessoal. Eu posso começar. O Dente de Leite acabou. Ele acabou. A gente estava na pós-produção, né? Letreirando e tal. E o meu roteirista, meu parceiro, já basicamente surgiu com 3 novas histórias, assim. E aí a gente já está trabalhando numa delas. E aí, como, né, meio que depende sempre do desenhista, e tá comigo já. Com esse corre do Dente de Leite fazendo campanha política, né? Eu meio que não pude trabalhar 100%. A partir de agora, graças a Deus, vou voltar. Mas uma das coisas que, independente, até porque foi antes do prêmio, mas a sensação que veio, que a gente está discutindo é isso. Eu acabei Dente de Leite aí, agora dá para acabar vários outros, olha que louco. Tipo, agora vamos fazer um monte. E aí, apesar de a gente ter cuidado com isso, mas pelo menos ideias já surgirem, e no mínimo a gente tem 3 para o futuro. Então eu estou agora focando nisso. Assim, óbvio que estou aqui ainda nessa live, a gente estava nervoso até umas horas atrás, assim, quase morrendo todo dia. Mas a partir de agora é terminar esse quadrinho, ir pro próximo, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis fazer quadrinho. Olha só, é um sonho sendo realizado e assim, eu tenho que deixar aqui. Eu vou deixar registrado nessa live, que é, eu e o Patrick viemos de 2 periferias de Brasília. E ninguém fala de periferia de Brasília, porque Brasília só tem político, todo mundo é filho de deputado, certo? Mas, pois é, né? O Patrick de Ceilândia e eu do lugar chamado Vale do Amanhecer, que ninguém conhece, e se conhece é só por causa da religião. E a gente sempre teve sonhos absurdos e, né, estúpidos que não deveriam ser tidos, né? E aí a gente procrastinou, mas a gente decidiu de fato fazer. A gente fazia pra internet, beleza, mas e se a gente fazer algo completo? A gente fez e viu o prêmio. Se a gente se inscrever? Se a gente virar finalista, virou finalista, e se a gente ganhar? E a gente ganhou e tá aqui, tipo... E aí isso dá empolgação também, igual você falou. Não é que eu quero ser influencer para ninguém, mas tipo, não acho que porque você é de um bairro pequeno, de uma periferia, de um lugar mais pobre, não dá para fazer nada. E é igual também o Rafa falou lá na live do Omelete, que assim, para desenhar e escrever, basta um papel, um computador e você. Tipo, depois você vê se alguém vai comprar, se alguém vai vender. Se não, você também junta o dinheiro, imprime, vai na luta. Tipo, o primeiro processo é fazer. E fazer pode trazer essas recompensas. E ter terminado Dente de Leite e ver que ele ganhou o primeiro prêmio Geek da Amazon é uma recompensa muito louca para 2 caras que vieram de periferia e estão na luta aí até hoje. Assim. Então, assim, parece que é piegas, né? Mas quando a gente ganha, acho que agora eu vou ficar mais piegas, que corram atrás dos seus sonhos, porque eu procrastinei por tanto tempo e falava para mim, não, eu não vou conseguir desenhar essa página, eu desenho muito mal, não vai dar, não sou aquele cara, não sou o outro. Esquece todo mundo. Seja você, faça e luta. E vai pra luta. E a gente lutou e tá aí, olha só. Muito bom estar aqui. Muito obrigado assim, pela live e por todo mundo que votou e ajudou, assim, Dente de Leite. Sério, muito obrigado mesmo. Eu ainda tô terminando a campanha, viu? A campanha política. Muito obrigado. E passar a bola pro Vandão. Valeu todo mundo. Bom demais. Olha só, eu tô nesse momento trabalhando enfim, dando o polimento final no original de poesias, né? E tenho aqui rascunhado já a continuação de A Polícia Secreta para Crimes Mágicos. Eu acho que mais do que nunca, né? Essa história pede uma continuação. O final, aliás, já traz essa abertura. Né? Eu tenho a felicidade de receber até pedidos, olha, eu li, por favor, cara, e aí, o que vem por aí? Você vai fazer o segundo? Vou fazer o segundo. Vou começar a trabalhar muito mais de perto nele agora. E tenho alguns outros projetos também, né? Em livro, claro, de contos, mas esses estão aí numa fase mais embrionária. Eu já tenho um rascunho muito breve, mas que vai me dar trabalho aí pelos próximos anos. Isso é muito bom. Bom, gente, lembrando, né, para todo mundo que está assistindo, que vocês conseguem, então, ler os livros que foram premiados e também os outros indicados, os outros finalistas, né, na amazon.com.br/prêmio Geek. Então, vocês vão entrar lá e conseguir ver certinho os livros.
Para quem tem Kindle Unlimited, está incluso na assinatura os livros do Emanuel, do Igor e do Patrick. Então, leiam. Eu estou trazendo opinião pessoal aqui agora. Eu li, eu adorei as duas histórias. Eu gostei muito dos dois livros. Então, recomendo muito. Então, pessoal, acessa lá, vê os livros, apoiem, leiam e vai ser ótimo para todo mundo. Queria aproveitar também para agradecer ao pessoal do Foco Cantinho, o pessoal do Omelete, né, que foram parceiros com a gente na criação desse prêmio, dessa primeira edição do prêmio. Foi muito legal, exatamente isso que o Igor falou também, né? A gente poder conhecer autores novos, a gente poder divulgar essas pessoas, ter esse reconhecimento. Foi super bacana. E agradecer e parabenizar de novo vocês, né? Então, muito obrigada por terem escrito, primeiramente, por terem trazido essas obras para todo mundo, dar a oportunidade das pessoas lerem, conhecerem essas histórias super legais. E obrigada também por participar aqui da live, reservar um tempinho antes da comemoração de vocês para conversar com a gente. E agora comemorem, aproveitem o dia, comemorem com os amigos, família. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Valeu! Obrigadíssimo. Agradeço também. Obrigado. Abraço, gente. Abraço. Isso.